Adão, a gente tem visto muitos clientes aí escolhendo alto-falantes que suportam muita potência, amplificadores que têm capacidade para fornecer muita potência, mas acabam esquecendo de um ponto fundamental ali no sistema de som, que é a alimentação. E eu queria aproveitar você aqui para falar um pouco para a gente de qual que é a importância da alimentação no sistema de som. Então, Leandro, uma coisa que a gente precisa entender, né, que todos nós precisamos entender, primeira coisa, que o alto-falante ele não tem potência, o alto-falante ele suporta a potência. Da mesma forma, um amplificador, se você desconectar ele da bateria, ele não vai funcionar. Então, por exemplo, um amplificador como esse aqui, um DS800X3, ele pode entregar até 800 watts uma vez alimentado corretamente. Então é fundamental que eu tenha uma fonte de energia para isso. Sim. Ou eu vou utilizar uma bateria, ou eu vou utilizar uma fonte. Eu posso fazer isso. Ou de repente utilizar as duas, uma bateria com uma fonte, mantendo essa bateria carregada, mas é extremamente importante que eu tenha essa fonte de energia. E mais importante ainda do que ter essa fonte de energia é alguém que transfira ou que leve essa energia que está concentrada na bateria, essa potência, até o amplificador. Então eu preciso escolher a alimentação correta, cabeamento correto e também o cabeamento que vai até os alto-falantes, para que eu possa transferir depois a potência do amplificador para os alto-falantes de forma musical, tá? Então é fundamental. Eu quero um sistema de som? Eu já tenho que pensar logo na energia para ele. E quando eu penso em energia para sistema de som automotivo, eu tenho que pensar em bateria, não tem como fugir disso. Exatamente. É até um ponto que às vezes muita gente chega a arrepia a hora que a gente fala. Você precisa de X de bateria. O pessoal, mas tudo isso? Mas na hora de escolher um amplificador, quis aquele mais potente, o alto-falante que suporta mais potência e esqueceu do fundamental, que é a bateria. Então talvez seja interessante começar o projeto pensando lá no que a gente consegue colocar de bateria para alimentar esse sistema, né? Então, esse seria o ideal, né? É lógico que não é uma regra para isso, eu posso simplesmente escolher um amplificador, através do amplificador escolher o alto-falante que mais vai dar rendimento com aquilo, depois escolher a alimentação. Tranquilo. Agora, se eu fizesse uma lição de casa bem feita, por exemplo assim, ó, eu consigo colocar no meu sistema de som lá duas baterias de 100 amperes. 200 amperes vezes 20 é igual a 4.000. Então eu sei que ali eu vou sustentar, musicalmente falando, um sistema de som de até 4.000 watts de potência sem problemas, tá? Sim, e essa conta que você falou é bem interessante, porque ela funciona da forma que você fez, que é multiplicar a corrente nominal das baterias por 20, que aí eu consigo achar o quanto de amplificador que eu consigo alimentar com aquela bateria. Isso vale para a fonte também. Se eu tiver uma fonte de 60 amperes, por exemplo, multiplico por 20, eu sei que ela consegue alimentar até 1.200 watts de amplificador. E funciona ao inverso, que eu pego a potência dos amplificadores, divido por 20, vou achar o mínimo ali de bateria para ter um bom rendimento. Então, vamos dizer que você citou aí os 2.000. 2.000 dividido por 20, tem que ter pelo menos 100 amperes de bateria para alimentar aí o sistema de som. Entendeu como é simples, né? É bem tranquilo. E você também? Conseguiu compreender uma dica aqui de como é fácil a gente montar um sistema de som? E mesmo assim, se ainda surgiu alguma dúvida, nós temos um time aqui pronto para te atender, aguardando pela sua dúvida, pela sua sugestão, para que juntos nós possamos te oferecer o melhor sistema de som e no final você possa soltar aquele sorriso, realizando seu sonho. E lembrando, a gente tem vídeo novo aqui quase todo dia, então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica importante aí para vocês, beleza? Forte abraço!